Amém. Queridos, nós estamos num tempo muito oportuno de Deus. Deus está falando muito forte conosco sobre várias coisas que Ele vai fazer, e eu creio em nome de Jesus. Hoje, logo pela manhã, Deus já estava falando muito conosco sobre essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração, e eu creio que muitos que estavam aqui pela manhã já receberam, e vocês que estão aqui à noite. Nós temos o culto nosso que funciona pela manhã, é o mesmo culto da noite, a mesma palavra, né? E ninguém perde nada, mas cada momento é um momento, e eu creio que Deus está falando muito forte nessa noite já, sobre algo que Ele quer realizar entre nós. E a palavra de hoje é decisões. É importante a gente entender que decisões, elas falam do nosso futuro, daquilo que nós vamos alcançar. Nós precisamos então tomar essa decisão tão certa, e decisão inteligente é uma das coisas que Deus realmente quer para nós. E eu creio que desde o Jardim do Éden, homens tomaram decisão, e por causa dessas decisões houveram consequências. Você precisa entender que as decisões, elas são importantes, mas elas também podem gerar as consequências. Então coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, e eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. Fala conosco, ministra o nosso coração, renova a nossa fé, e nos faça entender, Deus, a Tua vontade. Nós queremos receber essa palavra dentro do nosso coração, e que hoje, Deus, o Senhor fale profundamente, nos leva a entender a Tua vontade, Senhor, não a nossa, mas a Tua vontade. É isso que nós queremos, e nós cremos no que o Senhor vai falar conosco hoje, no nome de Jesus, amém? Então, queridos, como eu estava falando, toda decisão, ela pode gerar consequências. Uma boa decisão pode trazer benefícios para a nossa vida, e uma decisão mal tomada pode trazer consequências desastrosas. Essa que é uma grande verdade. E a Bíblia é cheia de decisões, de pessoas, histórias de pessoas que tomaram uma decisão, e eu quero então levar você a perceber isso pelas histórias que eu quero trabalhar com você através da palavra. E eu quero começar falando de dois homens, né? Um chamado Caim e outro chamado Abel. A decisão dos dois tiveram situações que vão ser mostradas aqui para nós, e eu creio que você vai entender isso hoje. Eu queria que nós pudéssemos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versos 6 a 9, e nós vamos começar lendo essa história aqui. Mas deixa eu te fazer entender. Depois da oferta de Caim e Abel, tá? Depois dali, veio então alguém que resolveu oferecer algo que agradou a Deus, e outro ofereceu algo que Deus rejeitou. Por causa disso, a Bíblia diz que um ficou muito chateado, e outro estava alegre, feliz com o que Deus estava fazendo. Porém, nós vamos então para aquilo que aconteceu. Deus então vai ao encontro de Caim, porque ele viu algo no coração de Caim, e ele vai então falar isso aqui que nós vamos ler agora, Gênesis 4, 6 a 9. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Uma decisão desastrosa. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável
por meu irmão? Agora presta bem atenção nisso aqui, gente. Fica ligado, porque deixa eu te fazer entender. Dois irmãos, ou filho de uma mãe, da mesma mãe, do mesmo pai, mas com decisões que trouxeram situações, escolhas que trouxeram dificuldade para suas vidas. Agora veja só, olha o resultado. Todas as decisões que nós vamos tomar, presta bem atenção nesse entendimento que eu quero te dar hoje. Todas as decisões que nós vamos tomar determinam o nosso futuro. Toda decisão que nós tomamos vai determinar o que nós vamos ser no futuro. E todo o nosso presente que nós podemos estar vivendo, certamente são resultado de decisões que nós já tomamos. Muitas pessoas estão colhendo coisas de decisões erradas que tomaram. Só que tem uma coisa, nós podemos consertar. Essa é a grande chance nossa, é que nós podemos consertar com as decisões que nós tomarmos. Eu gosto de falar que uma decisão, ela pode te levar a um outro nível. Uma decisão, ela pode inclusive mudar a história do seu futuro, e nós precisamos então entender isso. Vamos ver outro acontecimento, para você entender. A Bíblia está recheada de histórias assim. Vamos lá, vai falar aqui, nós vamos falar agora de Abraão e Ló, dois homens que decidiram. Gênesis capítulo 13, de 11 a 13, olha o que diz a palavra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente, vamos lá gente, me ajuda a pregar, eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Escute isso, um escolhe decidir ficar perto de Deus, buscar a presença de Deus, viver levantando tendas, altares para Deus, e um outro resolve ir em direção da sua história, seus desejos, e de repente cada um vai chegar no seu destino, e o resultado é que você sabe que Ló passou por muitas dificuldades. A história vai se fechar nisso. Abraão decide andar com Deus, levantando altares para Deus. Ló decide pelas emoções e foi rumo a Sodoma, o lugar de pecado. Assim é a nossa história. Nós temos oportunidade de decidir todos os dias. Todos os dias você vai amanhecer e vai poder decidir. Ou você vai caminhar com Deus, ou você vai decidir pelas emoções, viver o que você acha que é melhor para a sua vida, e os resultados e as consequências certamente chegarão. Não tem outra alternativa. Quantos estão comigo aqui? É verdade. Agora, olha só, mais dois homens que decidiram de forma diferente. Esse é Esaú e Jacó, os filhos de Isaac e Raquel. A mesma história. Olha a história deles. Gênesis 25, de 27, de 31 a 34. Vamos ler isso, vamos ler. Diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Meu Deus, imagina isso aqui.
cara foi caçar, chegou lá, talvez não pegou a caça que ele queria, volta para casa e o seu irmão tinha feito uma comida saborosa. E de repente aquilo que era bênção, que ele tinha como direito, ele, em uma forma, em uma decisão, né, emocional, por um momento, troca tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele e acaba vivendo uma desgraça na sua vida. Assim somos nós. Às vezes a gente, por um momento, nas emoções, troca aquilo que é mais importante da nossa vida por um detalhe. Quase estão entendendo isso? Nós precisamos descortinar hoje, entender. Um escolhe ser abençoado, o outro a vender a bênção. Porque quando alguém, vai ter sempre alguém comprando aquilo que você está desprezando. É assim que acontece. E eu queria dizer para você que quando a gente decide por um momento de prazer, pode perder a bênção. Pode perder a bênção. Muita gente perdendo justamente nisso. Então você pode decidir ser como Esaú, ou quem sabe esse homem que por causa de um momento perdeu todas as suas bênçãos, ou quem sabe ser como o Jacó, que muito embora diante das circunstâncias, ele reconheceu a importância da bênção, e aí ele decidiu pagar o preço que fosse necessário, para que ele pudesse viver o melhor com Deus. Deus está nos chamando para isso. Os evangelhos, eles apontam para Jesus, que vai nos mostrar o caminho das decisões. Presta bem atenção nisso. Nós todos os dias precisamos pensar nisso. O reino de Deus é como duas portas. A Bíblia vai dizer sobre isso. Lembra lá? A Bíblia vai dizer assim, olha, o reino de Deus é como portas. Existe uma porta, vocês sabem, né? Então vamos lá, de novo. Existe uma porta e existe uma porta. A Bíblia fala de duas portas. A porta estreita, ninguém quer passar por ela. Por que não quer passar? Porque tem que deixar as coisas de fora. Ou seja, não dá para entrar na porta estreita carregando muita coisa. Você precisa decidir. Então o Evangelho aponta para isso. É muito simples. Jesus está ensinando aqui o direito que nós temos de decidir. Agora ele diz assim, olha, essa é uma dica que eu estou dando para vocês. Jesus está dizendo assim, eu quero mostrar para vocês que existe um caminho largo e caminho estreito. São muitos os que estão andando por o caminho largo, porque no caminho largo, gente, não tem que prestar conta. No caminho largo você vai fazer o que você quer, do jeito que quer, viver a sua vida à vontade. No caminho estreito, as coisas são apertadas. A gente tem que pegar a cruz, precisa decidir encaminhar em direção do reino de Deus, viver a verdade. Só tem um detalhe, existe um benefício daqueles que escolhem essa porta, esse caminho. Existe um benefício. O reino de Deus é como essas duas portas. Agora é incrível, escute isso, Mateus 7, 13 a 14. Vamos ler lá, para você entender. Diz assim, qual que é o desejo de Deus? Que a gente possa entrar. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva a... Esse caminho largo e a porta larga leva para onde? Para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que encontram. É a palavra de Deus. Gente, não tem coisa mais simples do que isso. Não precisa enfeitar muito. O segredo nosso é decisão. O problema é que a gente não quer decidir por isso, porque a gente quer o caminho largo.
porque é muito tranquilo. O caminho estreito tem que orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus, não se embaraçar com as coisas aqui da terra, que vai te levar para a perdição, se livrar de coisas que são destruidoras. Isso não é fácil, isso não é fácil. E ele fala dos resultados, porque se você continuar lendo lá, na continuidade de Mateus 7, você vai entender ali lá na frente uma história que Jesus vai contar. Ele vai contar do homem que resolveu construir a sua casa sobre areia, e um outro que resolveu construir a sua casa sobre a rocha. Escolha. Na pressa, né? Às vezes nós queremos escolher construir a nossa casa sobre areia, mas não tem segurança, porque a rocha representa Jesus. E quando nós vamos construir na rocha, escute só isso para você entender. A primeira coisa que nós temos que fazer é tirar todo o material ruim. E às vezes nós estamos cheios de materiais ruins, porque a gente foi construindo, e aí de repente a gente vai ter que abrir as valas, os alicerces, e vamos ter que achar a rocha, o lugar de segurança. A rocha representa Jesus. Agora veja só, os mesmos ventos, porque lá vai dizer assim: vieram ventos, vieram as águas, bateram contra aquela casa, e a casa que foi construída sobre a areia caiu e desabou, porque não tinha alicerces. E a casa que estava na rocha, vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram a tempestade, mas ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Então o mesmo vento que vai vir contra a casa que está na rocha, é o mesmo vento que vai vir contra a casa que está na areia. Escute isso: a nossa vida, se ela estiver sendo construída na rocha, vai vir vento, vai vir tempestade, e você não vai ser abalado. No mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ter isso. É ou não é verdade? Então nós precisamos nos posicionar, porque Jesus está vindo com pressa. Então isso, eu acredito que você precisa entender. Ele fala de resultados das nossas decisões aqui. Isso vai aprofundar, porque Jesus, ele nos oferece decidir pela salvação ou condenação. Se você entende isso, você vai perceber aqui agora, nesse texto, aquilo que eu vou falar para você. Jesus nos diz: olha, vocês podem escolher ou a salvação ou a condenação. Essa responsabilidade é nossa, da decisão. E olha o que está escrito aí em João 3,18. Leia comigo. A palavra de Deus diz assim: quem crer nele não é? Para lá, quem crê nele não é? O que é que você tem que ter aqui? Decisão. A decisão é de crer. Se tu crê, tu decides que se tu vai crer ou não. É ou não é verdade? Eu creio, está salvo. Ele está dizendo aqui: quem crê nele não é condenado, mas o que não crê, decisão, já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Se você não crê, já era. Então, o que Deus está nos chamando aqui, nos evangelhos? Para que a gente possa tomar uma decisão. Agora, muito mais profundo do que isso, gente, deixa eu falar aqui para vocês entenderem. Lembra dos dois ladrões da cruz? Todo mundo sabe dessa história, porque é contada nos evangelhos, até nos filmes está aí. A gente sabe dos ladrões que estavam ali na cruz. Tinha um ladrão da direita ou da esquerda, e tinha uma cruz no meio. Aquelas duas cruzes, da direita e da esquerda, simboliza
decisões. E a cruz do centro, que é Jesus, aponta para a eternidade. Qualquer um dos dois ali tinha condições de decidir. Foi dado a proposta para os dois. Ou seja, cada um dos dois podia ter decidido. Inclusive, se você vê ali, você vai ver que teve decisões. E quando nós olhamos para aquele cenário, nós vemos essas três cruzes. E uma das coisas importantes é que quando nós olhamos para Jesus ali, nós estamos vendo a eternidade. E alguém decidindo que queria ir para o céu. Quando ele começa a falar claramente. E a palavra de Deus lança esse convite para nós, para que a gente possa entender. Porque quando nós escolhemos, agora vamos ler isso lá em Lucas 23, 39 a 43. Porque eu estou contando histórias para vocês hoje aqui de decisões. A Bíblia está recheada disso. Então a palavra vai falar aqui conosco. Diz assim, olha a conversa ali. Em Lucas 23, de 39 a 43. Diz, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra, que decisão linda, né? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reino. Aí é que Jesus vai dizer para ele, ei, no reino ainda não, mas no paraíso, certeza, hoje você vai estar lá. E ele diz assim, Jesus respondeu-lhe, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quantos querem estar no paraíso hoje? O paraíso, gente, representa uma vida que eu posso usufruir de bênção, de benefícios, quando eu decido. Aqui está o caminho da decisão. Olha o resultado de uma decisão. Tem algo mais claro do que isso? Para mim não tem. Eu acredito que você que está ouvindo essa mensagem agora, pode tomar a decisão que você quiser. Mas o que a palavra de Deus vai apontar aqui, é que nós precisamos decidir pela salvação. Um usa esse momento para decidir pela salvação e outro pela condenação, porque todos os dois tiveram a oportunidade no mesmo momento. E quando eu ouço essa palavra que Jesus diz para aquele ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu não sei você, mas uma coisa que me alegra diante do mundo que nós vivemos é a certeza da salvação. Ter a certeza de que, muito embora eu não mereça, mas Ele me deu de graça, porque aquele ladrão também não merecia. Imagina, era um assassino, era um ladrão perverso, tinha tudo para não chegar em lugar nenhum, mas naquele momento Jesus abre a porta para a vida daquele homem, um portal espiritual, e diz, eu te garanto que você estará comigo no paraíso. Ainda mais que não é pelo que nós merecemos, a palavra de Deus nos diz muito isso. É uma garantia de que nós vamos ter a salvação de graça. A salvação é algo gratuito, nós não precisamos pagar por isso. Ainda bem, né? Que a gente não precisa pagar. E a Bíblia então fala isso muito claro em Efésios 2, de 8 a 9.
Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém fique achando que é alguma coisa. Não é pelo merecimento, não é pelo aquilo que eu tenho para oferecer. Aquele ladrão não tinha nada para oferecer naquele momento, mas o temor que foi gerado dentro do coração dele mexeu com o coração de Deus. Imagina, esse ladrão, ele não fez nada de bom, mas ele fez uma coisa que deu direito. Ele decidiu, ele reconheceu que Jesus era Senhor, e que ele entendeu algo muito poderoso. O que nós precisamos é disso. A maior das nossas decisões é achar a nossa salvação. Inclusive, ele ainda dá uma bronca no seu colega, né? Quando ele está falando assim: olha, nós estamos aqui porque a gente merece, mas ele não, ele está divertindo o outro. Mas mesmo advertindo, e quantas pessoas a gente está divertindo, falando para as pessoas: olha, cuidado, as tuas decisões vão te levar para o buraco. As pessoas vão tomando decisão sem ouvir a Deus e nem conselhos. As pessoas não estão atrás mais de conselho. Está difícil, é ou não é verdade? A gente precisa entender isso. A gente não consegue entender essa salvação desse ladrão de forma humana, porque a gente só consegue enxergar isso se for no mundo espiritual. Ele estava condenado e de repente consegue um passaporte para o céu. Que coisa linda, né? Algo que Deus pode nos dar. Deus está dizendo assim: olha, a tua decisão pode te dar o direito do céu. Isso me faz pensar uma coisa: não importa quem é a pessoa, não importa o que você fez ou está vivendo, eu posso dizer para você uma coisa: se você decidir hoje andar no caminho, decidir por Jesus, pela uma declaração, automaticamente a porta espiritual se abre para você. E se você entender isso, assim como aquele ladrão entendeu, aquele ladrão que estava ali diante da cruz, você recebe seu passaporte para a eternidade. Não precisa nem comprar. É de graça. É de graça. Deus está falando assim: eu quero entregar nas suas mãos. Meu Deus, eu quero que você entenda isso. Agora, você consegue imaginar alguém condenado por causa de uma decisão? Aquele momento, meu Deus, eu fico pensando assim: alguém que está condenado, ele ia morrer, ia para o inferno, e agora vai morar no céu, por causa de uma decisão. Decisão é coisa muito importante. E o outro ladrão, da mesma forma, teve a mesma oportunidade. Por isso eu quero dizer para você: as nossas decisões, elas nos levarão ao nosso destino. Existe um destino já estabelecido de Deus para a nossa vida, e você precisa então decidir sobre isso. Isso para mim fica como uma lição. Eu não sei se você consegue entender que privilégio nós temos de poder escolher a eternidade. Eu quero falar para você assim: olha, às vezes nós não podemos, nós não tivemos o direito de escolher, por exemplo, a cor do nosso cabelo, a casa que nós iríamos nascer, a família que nós iríamos nascer, o lugar onde nós iríamos nascer. Tinha hora que eu acho que deveria ter nascido nos Estados Unidos, né? A cor dos meus olhos, a cor da nossa pele, a gente não teve o direito de escolher.
mas a eternidade, Deus nos deu o direito de escolher aonde nós vamos morar, e também as decisões que nos vão levar para os lugares melhores. E Deus nos deu privilégios de escolher a pessoa que a gente quer casar, não é? Quantos filhos a gente quer ter, tantas escolhas boas que a gente pode ter, né? Como tem gente que pode escolher destruir a sua família por um momento, ou não é verdade? Então nós temos o poder da escolha, gente. Então eu quero dizer para você, eu preciso te levar a entender isso, mas tudo isso é muito pequeno diante do privilégio que Deus nos deu de decidir onde nós vamos passar a eternidade. Todas essas coisas que eu estou falando, como nós vamos viver a eternidade, a decisão que nós vamos tomar, eu posso dizer para você, hoje Deus quer te levantar para te fazer entender essa verdade. Eu estou tendo o privilégio de viver coisas boas na minha vida, por decisões. Existem coisas que a gente vai caminhando e vai amadurecendo, e à medida que você vai amadurecendo, você vai aprendendo, inclusive com as decisões erradas que a gente tomou. Quem decide 2 vezes errado as coisas que você já tem vivido, não vou nem falar o nome, né? Que às vezes você já sabe que aquele negócio ali vai te empurrar para o buraco, aí você vai lá e decide. Meu Deus do céu, tem hora que parece que a gente tem que mudar a configuração da mente de alguém, porque você vê ele decidindo a mesma coisa, e vai caminhando em direção do buraco, e a gente está vendo, a gente pode até advertir, mas às vezes a pessoa está tão dura. Então eu quero dizer para você que tem gente que está assim, inclusive tentando achar culpados. Porque eu nasci com os olhos, eu não estou nem me importando do tamanho do meu nariz, eu acho bonitinho a minha orelhinha. Dá para entender isso? Então eu quero que você entenda, querido, não fique tentando achar culpado pelas consequências daquilo que você, porque tem gente que está botando culpa nos outros. Eu estou assim por causa. Ei, pare disso, enterre o seu passado, tome uma posição de hoje para frente e comece a enxergar o seu futuro, que é aquilo que Deus tem para você. Aí sim você vai ver resultados, porque o seu futuro está intacto. Você pode construir ele com as decisões atuais. Aquilo que você decide hoje vai apontar para a sua história do futuro. Aí você vai ver os resultados. Quantos estão comigo aqui? Meu Deus do céu, é isso que Deus tem para nós. Então eu queria concluir essa palavra com você hoje, porque nós vamos adorar o Senhor, nós vamos glorificar hoje Jesus, porque Ele é bom. Cadê os adoradores? Eu queria concluir essa palavra hoje, te dando a oportunidade de decidir. Hoje pode ser uma noite de decisão para você, e com certeza uma decisão inteligente vai compensar todas as decisões que você tomou errada na sua vida. Uma decisão hoje inteligente vai compensar todas as decisões erradas que você já possa ter tomado. Vamos ficar em pé, porque nós vamos orar. Semana que vem eu estou indo a ver a minha netinha.
A decisão já está tomada. Por quê? Porque a pastora Cadene já está lá. E todos os dias ela toma uma decisão de me afrontar, né? Ela faz, no mínimo, 3 chamadas de vídeo no dia comigo, meu Deus. E coloca a Olívia para falar comigo. E ainda, né, manda alguns vídeos. Tem um videozinho aí que eu coloquei aí. Olha esse vídeo aqui da Olívia. E ela ainda fala assim, vovô. Aí, né? Olha esse videozinho dela aqui. Gente, dá um cheiro na tua neném, tá? Ai, que coisa, isso aqui, coisa, ai, meu Deus. é por isso que eu vou ter que ir, né? Não tem como não tomar uma decisão quando a gente enxerga algo bom. Ei, fecha os teus olhos. Faça uma reflexão. Como estão as colheitas da sua vida? O que você tem colhido na sua vida? Será que não foi... Será que isso não é resultado de algumas decisões? Será que o que você está colhendo talvez não seja resultado de alguma decisão? Deus pode hoje mudar essa história. A palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio capítulo 28, tem uma relação de benefícios. Deus diz assim: se você fizer isso, você vai viver isso. Mas se você não fizer, você vai viver isso. Uma relação. E no final ele diz assim: olha, mas escolhe a bênção, para que tudo possa ir bem sobre você e a sua vida seja completa. Meu Deus, a sua escolha vai te levar a viver o melhor. Então eu quero te estimular nessa noite a orar comigo, colocando a sua vida diante do Pai. Decida hoje a entregar a sua vida, o seu caminho, a sua história a Jesus. E se você tem tomado decisões que afligiu a sua alma, que te colocou enfermo, porque existem enfermidades que vieram na nossa alma, que estão nos deixando enfermos, inclusive no físico. Incrível isso. A Bíblia nos garante que existe um tempo de vitória para nós, e a sua decisão hoje pode mudar a sua história. Aqueles que querem decidir hoje, talvez essa palavra falou no seu coração, você ficou entristecido, tem vivido coisas ruins, e você quer mudar a sua história. Se você entende que essa palavra é para você, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, para a gente orar juntos. Você entendendo que essa palavra é para você. As suas decisões apontam para o seu futuro. Vamos orar. Eu queria que a igreja, os irmãos ajudassem esses irmãos que estão vindo aqui na frente. Abrace eles. E nós vamos adorar ao Senhor. Mudanças vão acontecer. Noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cura, Jesus. Cura esse coração. Aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluias. Deus está falando muito forte para algumas pessoas aqui. E Deus está dizendo para um casal. Deus está falando muito forte com esse casal agora. Diz: eu estou parando o tempo para que eu possa dar a vocês uma nova chance, uma nova oportunidade. Que o Senhor renove as forças dessa família e que eles entrem nesse portal de bênção e possam viver a sua vida, construir um novo tempo. Deus está dizendo: eu estou dando uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Você pode sentar? Rapidinho. Eu tenho tempo ainda. Eu quero fechar hoje dizendo para você algo. Nós vamos sair daqui e vamos para nossa casa. Amanhã você vai amanhecer o dia e você tem uma decisão. A decisão sua amanhã vai construir toda a sua semana. Tá bom? Então é importante isso.